Eletrodinâmica. Eu vou falar esse exercício aqui. É um exercício, um exemplo simples, tá? Não é um exemplo sofisticado, nem nada. É um exemplo simples. Mas se você dominar esse exemplo aqui, já vai ajudar muito. Muito, 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 muito. Deixa eu colocar um número mais bonito aqui. Senão a conta não vai dar bom. Ó, presta muita atenção. Os resistores estão em que tipo de associação? Paralelo ou série? Os dois. Então, a gente sabe que isso daqui é uma associação mista. Como que você sabe disso? Esse ponto aqui é um nó. E esse ponto aqui é um nó. A gente, ó, para facilitar a sua vida, é sempre importante dar nome para os nós. Vou chamar de A e vou chamar de B. Você percebe que tanto o resistor 4 quanto esse outro 4 aqui também, eles estão entre os mesmos nós, A e B. Então, significa que esses dois resistores aqui, ó, que eu estou pontilhando, eles estão em paralelo. Só que esse resistor aqui não tem nó entre ele e os outros resistores, né? Na verdade, o melhor é que ele não está entre os mesmos nós do que esses dois resistores. Porque se esse ponto chama A e esse chama B, esse ponto aqui não é nó e tem um nome diferente, por exemplo, C. Esse resistor de 2 está entre A e B. Eu nem vou dar nome para esse ponto aqui, porque senão você vai achar que isso aqui é nó. E aí vai ser o caos. Então, ó, o resistor 2 não está entre os nós A e B. Se ele não está entre os nós A e B, esse resistor está em série com esses dois, com esses outros dois. Tá claro isso? Sim ou não? Tá. Presta muita atenção que eu vou falar agora. Ó, eu vou fazer uma pergunta. Quanto que vale a DDP nesse resistor de 4? E aí, vocês sabem? Temos um 16 ali. A Eve falou que tem que juntar eles nates. E aí? Ó, beleza. Então, ó, vocês não caem na pegadinha. Qual que é a pegadinha? Achar que essa DDP é 16. Por que essa DDP não é 16? Porque tem um em série aqui, ó. Quando tem esse daqui que está em série com o seu circuito, ó, esse daqui está em série. Quando esse está em série, a DDP se divide. Um pedaço vem para cá e outro pedaço vem para cá. Então, quer dizer que aqui, nesse arco aqui, ó, eu tenho uma DDP que eu vou chamar de U2. E nesse daqui, eu tenho uma DDP que é U1. Claro que tanto a DDP desse quanto a DDP desse é a mesma, mas não 16. Por quê? Porque tem um resistor em série aqui. Toma muito cuidado com isso. Toda vez que a gente tem um circuito assim, a primeira coisa que a gente pensa em fazer, falando assim, ó, nossa, eu sou fera.
Então, a primeira coisa que você pensa em fazer é falar que aqui é 16, aqui é 16. Isso é verdade que se só tivesse paralelo. Se fosse só um circuito de paralelo, todos os resistores teriam 16. Mas se é um circuito misto, a DDP que a bateria está gerando para o meu circuito, ela vai se dividir. Tá muito claro isso? Pode falar. Mesma coisa. Na verdade, a gente nem consegue falar quem vem primeiro, se é a série ou se é o paralelo. A gente sabe que tem uma série e um paralelo. A gente sabe que é misto. Então, toda vez que está misto, essa tensão aqui, ó, nunca vai ser essa. Mas é importante você lembrar que a ADDP nesse é igual a desse, mas não igual a essa. Entendeu? Ficou claro isso? Ó, isso é a coisa mais difícil que a gente pode ter em elétrica, tá? Eletrodinâmica, essa é a parte mais delicada. Se você domina isso, ó, já era. Acabou. O céu é o limite. O céu é o limite. Beleza? Sim ou não? Ó, então, num exercício desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer é calcular a resistência equivalente. Não tem outro jeito. Por quê? Eu só sei a DDP e eu não sei quanto que vale corrente, nem nada. Então, o nosso primeiro passo, o nosso passo natural, nosso passo número 1, é calcular a resistência equivalente. Não tem outro jeito. O que você faz? Calcula a resistência em série. Desculpa. Calcula a resistência em paralelo. Então, ó, eu coloquei um exemplo bem simples aqui. Se os dois são iguais, a resistência equivalente. Então, ó, eu vou dividir aqui para não ficar confuso. Primeiro, eu vou fazer do paralelo. Ó, o que eu estou fazendo aqui é do paralelo. Então, ó, eu estou calculando a resistência equivalente do paralelo. Eu coloquei esse P aqui para indicar que é paralelo. Se os dois resistores são iguais, a resistência equivalente é o valor do resistor dividido pelo número de resistores, 2. Então, a resistência é 2 ohms. Beleza? Legal. Agora, o meu segundo passo é a série. Só que o que aconteceu? Esse circuito virou isso aqui, ó. Aqui é um de 2, aqui é um de 2 ohms, só que aqui também é um de 2 ohms. Ele ficou assim o circuito. Por quê? Eu calculei o paralelo primeiro. Então, a resistência equivalente do nosso circuito é simplesmente a soma dos dois. 2 mais 2 é 4 ohms. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Então, ó, eu vou seguir. Sabe um negócio que eu vou falar? Ó, já é difícil dar aula online, que eu não vejo a cara de vocês. Se vocês não falam nada, eu não sei se vocês estão entendendo ou não. Porque assim, ó, eu já sou meio rápido já. E aí, se vocês não falam nada, eu vou passar igual um trator em cima de vocês. Então vocês precisam falar alguma coisa. Porque, na verdade, vocês precisam falar alguma coisa para mim te ajudar a te ajudar.
Como que é? Mas não era o contrário. Soma para a série e homem por número em paralelo? Não é, ué, mas foi o que eu fiz. Ó. Quer ver, ó, vou voltar aqui para você ver. Ó, olha lá. Paralelo. Eu peguei, se os dois são iguais, eu posso copiar e dividir por 2. Então, esse é o paralelo. E a série eu somo. Tá? Mas é isso mesmo que você falou. Tá? Beleza. Então, ó, eu estou nessa situação e a gente já sabe que a resistência equivalente, então o que a gente já encontrou? A gente já encontrou que a nossa resistência equivalente, ó, isso aqui é a resistência equivalente do circuito, vale 4 ohms. 4 amperes. 4 ohms, tá certo. Vale 4 ohms. Por que isso aqui foi importante? Porque a gente reduziu esse circuito aqui a isso aqui, ó. Agora eu tenho um circuito que tem uma resistência de 4 ohms. Tem um circuito que tem uma resistência de 4 ohms. Se a pergunta for a corrente do circuito, então, ó, primeiro, corrente do circuito. Se a gente for calcular a corrente do circuito, o que a gente faz? Ó, eu já tenho a resistência equivalente, eu tenho um resistor só. Então, a corrente do circuito eu já consigo calcular. U é igual a R equivalente vezes I. Então, o U vale 16. O R equivalente vale 4. Então, a gente já sabe que a corrente do circuito é de 4 amperes. Então, essa é a corrente do circuito. Essa é a corrente do circuito. A corrente do circuito é uma corrente de 4 amperes. Tá bom? Então, ó, corrente no circuito vale 4 amperes. Então, beleza. Então, tá passando a corrente aqui e 4 amperes. Isso daqui é o simples. Isso aqui é o beabá. Então, assim, ó, se você tem um circuito desse tipo, se você quer calcular a corrente do circuito, o que você vai fazer? Resistência equivalente para transformar esse circuito complexo em um único resistor. Aí você tem a corrente total, tá? Mas essa pergunta não é a pergunta que o exercício vai fazer. Porque isso aqui todo mundo sabe. Mas esse é um passo que você precisa fazer em qualquer situação, tá? Se você tem a situação que você não sabe a corrente, você precisa achar a corrente que está passando no circuito. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular a resistência equivalente e aí você acha a corrente total do circuito. Ó, isso é um passo básico. Então, eu não vou falar sempre, mas na maioria dos casos, esse passo básico vai ter que acontecer. Você tem que calcular a resistência do circuito e aí depois você calcula a corrente que passa no circuito, a corrente toda. Porque daí para frente tudo ficou mais fácil. Olha só, por que tudo ficou mais fácil? Vamos chamar esse daqui de 1. Vamos supor que eu quero saber a tensão que passa nesse U1 aí. Vou trocar de folha aqui. Então, ó, eu vou calcular a tensão I1. Calculando. U1. Bem, como que a gente faz para calcular o 1? A gente sabe, a gente quer saber a tensão. Ó, de novo, eu vou usar URI.
Mas agora eu vou usar tudo com subíndice 1, porque é tudo o que acontece nesse resistor aqui. Ó, quanto que vale a resistência dele? A resistência dele é 2. Quanto que vale a corrente dele? Essa corrente que passa em 1 é a mesma corrente total. Então, ó, essa corrente que passa em 1 é a mesma corrente total. Só que na hora que ela chega no nó, ela vai se dividir. Então, a corrente que passa aqui, eu vou chamar de 2. E a corrente que passa aqui, eu vou chamar de 3. Tá? Porque a corrente total é igual à corrente 1. E a gente sabe quanto que vale essa corrente 1, a gente calculou. Vale 4. Então, quer dizer que essa corrente, a tensão no ponto 1 vale 8 volts. Tá? 8 volts. Se eu sei que se a tensão do 1 vale 8 volts, quanto que vale a tensão no 2? Como que vocês chegaram a 4? Ah, sim. Não. É verdade, é verdade. Verdade. É, eu que vacilei. Não devia ter colocado os dois iguais. Né? Não. Ó. Não, não, mas eu entendi a lógica. Vocês só erraram na conta aí. Mas é. Tá certo. Ó. Mas tá certo a lógica que vocês tiveram. Olha só, eu vou usar outra coisa, ó. Lembra que eu falei que aqui tem uma tensão e esses dois que estão em paralelo, eles têm uma outra tensão, que é o 2. Mas o que, que a gente sabe? Essa tensão aqui total, ela vai se dividir nas duas, porque eu só tenho as duas tensão. Então eu sei que U é igual a U1 mais U2. O U vale 16. O U1 vale 8. Encontro o 2. Então a gente sabe que o U2 vale 8 volts. Tá certo isso? Tá muito bem entendido isso aqui? Por quê? Isso daqui é a chave da mina. Porque, ó, tá vendo, ó, só com conceitos, ó, todo exercício de elétrica, de eletrodinâmica, tá? Eu vou fazer um desenho melhor, tá? Sim, tá certo. Tá certo. Aqui eu vacilei, coloquei as duas resistências iguais, não deveria ter colocado, né? Que aí dá para dividir a corrente e já era, já abraço. Tá? Então, ó, todo exercício de eletrodinâmica, eu só vou usar os princípios. Quais são os princípios? Série ou paralelo? Série, mesma corrente. Paralelo, mesma tensão. E se você tem um circuito misto, a tensão se divide nesse circuito misto e a corrente total, na hora que ela chega no nó, ela se divide. É isso que você precisa saber. Por quê? Agora, se ele perguntar, quanto que vale a corrente I2? Você pode calcular. Como? Ure de novo. Tá claro para todo mundo isso? Sim ou não? Deixa eu pegar um desenho melhor aqui.
Ó, então vamos lá. Agora eu aumentei um pouco a complexidade. Tá? Então, beleza. Ó, a primeira coisa, bateu o olho, o bicho pegou. Você falou, nossa senhora, o pau tá comendo nesse exercício. O que que você faz? Coloca os nós. O que é nó? Todas as ramificações que tem, todos os pontos que tem 3 ramificações no mínimo. Pelo menos 3 ramificações. Então, por exemplo, ó, esse ponto aqui é um nó. Vou chamar de A. Esse ponto aqui é um nó, 3 ramificações. Eu não posso chamar de A. Por quê? Toda vez que eu passo por um resistor para chegar a outro nó, ele precisa trocar de nome. Então, ó, se eu chamei esse ponto de A, ó, por esse caminho ele passou por um resistor. Por esse caminho aqui embaixo, ele também passa por um resistor. Então, esse ponto não pode ser A. Eu vou chamar esse ponto de D. Tá muito claro isso? Aqui é um nó. Para sair do A e ir para esse nó, não tem caminho sem passar pelos resistores. E mesma coisa, para sair do D e ir para esse nó, também não tem caminho sem passar por resistores. Então quer dizer que isso aqui chama C. Isso daqui também é um nó. Chama C não, vamos chamar isso aqui de B, né? B. Isso aqui também é um nó. Agora, para sair de B e chegar aqui, dá para chamar de B também. Então, ó, B. Beleza? Sim ou não? Tá bom. Ó, agora eu vou falar um negócio. Só tá em paralelo quem está entre os mesmos nós, quem tem as mesmas letras. Então, por exemplo, esse resistor aqui está entre A e B. Esse resistor está entre A e D. Esse daqui entre D e B. Então, esse ferro aqui não está em paralelo. Entendeu? Isso é mais delicadinho, assim. Não é a coisa mais simples do mundo. Você percebeu que esse amiguinho aqui, ó, não está em paralelo nem com esse, 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 nem com esse. Tá? Por quê? Ele não está entre as mesmas letras. A mesma coisa acontece com esse, ó. Esse amiguinho aqui, ó. Ele não está em paralelo com ninguém. Parece que ele tá, né? Mas ele não tá, porque ele está entre A e B. E ninguém mais está entre A e B. Só ele está entre A e B. Não, tudo bem. Vamos com calma. Agora, esses dois aqui que eu estou fazendo de azul, esse está em paralelo com esse. Certo? Esses dois estão em paralelo. Esse está em paralelo com esse. Porque eles estão entre o mesmo nó. D e B. Então, esses dois estão em paralelo. Se você tem dificuldade de trabalhar com exercício assim, o que eu recomendo? Refaça o desenho. Aí, ó, eu vou chamar esse ponto aqui de C e esse ponto de E. Tá? Esse ponto aqui no começo, esse ponto aqui no começo. Por quê? Agora todos os resistores estão entre letras. Isso vai ajudar vocês. Ó, você faz assim, ó. Começou no ponto C. Ah, eu vou do ponto C até o ponto A. Tem resistores entre C e A? Tem dois. O R1 e o R2. 2 kΩ e 1 kΩ.
Aí você segue. Ah, a próxima letra que eu gosto é o B. Tem resistor entre A e B? Tem. Dez quilômetros. A próxima letra, você pode falar que é o D, né? Se a gente for na ordem, aqui é o D. Então você segue. Vai lá. D. Tem resistores entre D e B? Tem. 8 quilômetros. Ah, então quer dizer que tem um outro. Quem que é? Esse daqui. Porque tem dois. Então, ó, você vem e faz uma ramificação aqui por cima. Ou por baixo, tanto faz. Tem mais um. Mais um. De 8. Só que você não pode esquecer. Tem um de A e D, ó. A e D eu não coloquei aqui. Então, ó, o que a gente faz? Faz mais uma ramificação, unindo A com D. Que é 2. Falta o E, né? Na nossa lógica aqui tá faltando o E. Pronto, fechei, né? Comecei, fiz C, fiz A, fiz D, fiz E. Fechou. E aí precisa ligar, porque tem um entre B e D. B e E, que é esse aqui, 2. Então você faz um ramo. Ah, tô na frente. Deixa eu me tirar. Eu vou desaparecer, porque aqui eu vou precisar da folha inteira. Então, ó, entre B e E, também tem um resistor. 2 km. Ok esse desenho? Vocês entenderam como faz esse desenho? Ó, cuidado, hein? Caiu sorvete no Enem, hein? Um sorvete de resistores. Você tinha que fazer isso aqui, hein? Você não sabe fazer isso aqui, ó. Já uma questão a menos no Enem, já. Tá? Ó, então legal. Então isso daqui você precisa dominar. Então, ó, por isso que é importante você pôr as letras nos nomes e letras aqui na saída, tá? E lembrar, sempre quando você passa por um resistor, essa letra tem que trocar de nome. Se ela não passa por um resistor, ó, eu consigo vir aqui para cá, essa letra continua no mesmo nome. Por quê? Depois que você fez isso, ficou claro que esses dois resistores estão em série. Então, ó, eu vou fazer um corte aqui. Agora, ó, esse circuito aqui a gente já pode abandonar. Então, ó, eu vou apagar aqui. Porque eu vou recortar. Então, ó, o que importa para a gente agora é esse circuito. O que eu vou fazer? A primeira coisa, eu resolvo paralelo. Eu sempre resolvo paralelo. Aonde está o paralelo? Aqui, ó. Presta muita atenção. Sempre quando eu resolvo paralelo, o nó desaparece. O D é nó, tá? O D é nó. Aqui faltou um C, né? O D é nó. Então o D vai desaparecer. Essa letra D aqui vai desaparecer. Quer dizer, isso aqui vai virar uma linha só, tá? Então, ó, quanto que dá essa resistência aqui?
equivalente? Dá 4. 4 ohms. Por quê? São dois resistores iguais, em paralelos. Então, você pega a resistência e divide pelo número de resistor. 2, 4 ohms. Então, quer dizer que o nosso circuito agora se resumiu a isso aqui. Caramba. A gente tem um ponto A aqui, que esse A aqui continua. Ele vem até um ponto D aqui. E a gente tem outro ponto aqui que também continua. E vai até aqui no fim. Então, isso aqui é C, isso aqui é A, isso aqui é B, isso aqui é D, isso aqui é E. Só que o que aconteceu? A gente substituiu esses dois por esse, por um de 4. Todos os outros continuaram. 4 quilômetros, né? E aqui também. Aqui continuou, mesma coisa. Aqui tem um de 2 quilômetros. Aqui tem um de 10 quilômetros. Ó, esses dois aqui tá em série. Só para facilitar, eu já vou somar eles. Não tem nada impede, tá? Nada impede. Desastre! Foi mal, hein? Redesenho. Errei o desenho. Porque eu fiz uma coisa que não podia, né? Ó, a gente vai ter que voltar tudo de novo, porque eu errei o desenho. E aí não tem que fazer tudo. Porque eu errei um detalhezinho. E aquele detalhezinho faz todo o desastre acontecer. Ó, eu vou chamar esse ponto de A. E esse ponto de B. São os pontos iniciais. Agora eu vou marcar o nó. Mesmo esquema. Para sair do A e chegar ao nó, não tem outro caminho sem passar por resistores. Então eu vou trocar esse nome. Vou chamar esse daqui de C. Marca o outro nó. O outro nó é quem? É D. Porque eu não tenho outro caminho a não ser chamar de D. Esse ponto aqui, eu também vou ter que trocar. Vai chamar de E. E aqui vai ser de E. Então, só, os nomes tiveram que mudar. Isso não teve jeito. O que foi que eu errei? Ó, você precisa fazer na sequência. Ó. Eu pulei uma sequência. Isso não pode acontecer. Então, ó, tem que ser feito nessa sequência aqui, ó. Quando você vai fazer o desenho de baixo, você tem que seguir uma sequência da corrente. Uma sequência geral. Então, por exemplo, se você começou assim, você faz assim, ó. Não importa se você vai do mais para o menos ou do menos para o mais. Isso não tem problema. Mas você tem que fazer uma sequência. Tá? Se você não fizer essa sequência, não vai dar tudo errado. Tá? Se você não fizer essa sequência. Então, ó, quando a gente vai pensar na nossa reta aqui,
A gente vai colocando os pontos nela. Então, por exemplo, começou no A, do A eu vou para o C, do C eu vou para o D, do D eu vou para o E, e do E eu finalizo no B. Por quê? Agora a gente sabe que tem esses dois resistores aqui. Então, ó, um de 2 e um de 1 kΩ. Entre o C e o D, tem um resistor aqui também. Um de 2 kΩ. Entre o D e o E, eu tenho 2. Então, ó, eu vou colocar um aqui, 8 kΩ, e vou puxar mais um aqui em cima, que também é um de 8 kΩ. Por quê? Tanto esse quanto esse estão entre D e E. Entre E e B, eu tenho mais um de 2 kΩ. Faltou esse de C e E. Aí o C e E, você liga aqui, ó. C ligou no E. Um de 10. Tá faltando mais um? Não, todo mundo tá ligado, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Tá certo isso? Tá claríssimo? Então, ó, o que a gente faz? Pega isso aqui, pega. Vamos levar para o. Vamos levar para cá. E aí, o que a gente vai fazer? Ó, de novo, conseguindo a mesma ideia. Resolve o paralelo primeiro. Na hora que a gente resolveu o paralelo, isso aqui deu 4 kΩ. Então, ó, a nossa retinha ficou assim agora. A, C, D, E e B. Esses dois aqui eu já vou juntar, eles estão em série. Então, quer dizer que aqui fez um de 3 quilômetros. Aqui eu só copio 2 quilômetros. E aqui a gente já resolveu. Ficou um de 4 quilômetros. Aqui eu continuo com o de 10. E aqui eu continuo com um 2. Olha a magia que acontece. Por que 4, Sara? Porque os dois são resistores iguais em paralelo. Se as resistências são iguais em paralelo, você pega o número e divide pela quantidade de resistores. Então, ó, é 8. Quantos resistores eu tenho? 2. 8 dividido por 2, 4. Entendeu? Ó, que tipo de associação eu tenho para esses dois resistores aqui? Série. É série, porque isso aqui deixou de ser um nó. Tá vendo? Ó, não tem mais 3 ramificações nele. Antes tinha, ó, 1, 2, 3. Agora tem 3 ramificações nele? Não tem. Então ele deixou de ser um nó. Esses dois estão em série. Se esses dois estão em série, é só somar. A resistência equivalente é 6 kΩ. Tá claro? Beleza? Então, ó, como que ficou o nosso esquema da Jurema?
Continua com A, com C. Agora não tem mais o D. A gente já pode ir direto para o E e para o B. Tem uma ligação aqui entre o... Tem uma ligação entre o B, entre o C e o E. Aqui. Quais são as resistências? A gente tem uma resistência de 3 kΩ, uma resistência aqui agora que é de 6 kΩ e uma resistência aqui embaixo de 10 kΩ. E aqui eu tenho uma de 2 kΩ. Tá certo? O que você faz? Ó, aí você fala assim para mim, mas por que você não resolveu o paralelo? Porque sempre quando tem uma série que dá para somar, você pode somar essa série, tá? Agora, ó, não tem mais série para somar. Então eu vou resolver o paralelo. Isso aqui é paralelo. Eu vou resolver esse paralelo aqui. Então, ó, pegar aqui, novo. Lembrando, quando o paralelo são dois, eu copiei o errado. Então, ó, a gente está aqui. Quando paralelos são dois e a gente quer calcular a resistência equivalente, a nossa resistência equivalente vai ser igual a multiplicação dividido pela soma. Então, é 60 sobre 16. 60 sobre 16. Acho que dá um 4 ali, acho que vai dar um número bom. 3,75 quilômetros. O que aconteceu então com o nosso circuito? Agora o nosso circuito vai ficar uma linha só. Por quê? Aqui é o A, aqui é o C, aqui é o E e aqui é o B. Então eu tenho uma resistência de 3 kΩ, uma resistência de 3,75 kΩ e uma resistência de 2 kΩ. Ó, o E e o C deixaram de existir. Porque não é nó mais. Então, todo mundo está em série. Então, a resistência equivalente desse circuito vai ser 68,75. E aí? Sério ou não? Impossível. Um pouco apocalíptico. Tá. Eu vou voltar com uma listinha para a gente tentar fazer bastante exercício desse tipo aí. Tá? A gente tenta fazer bastante exercício desses juntos aí para a gente poder desenvolver bem. Beleza? Então, fechou. Mas, ó, olha só, Ariadne, ó, o que aconteceu, ó? Aqui eu tinha quantas ramificações? Uma, duas, três. Quantas eu tenho agora? Uma, duas. Não tem nó mais. Tchau, tchau, nozinho.
Beleza, então. Então tá. Adeus, muchachos.